Então vamos lá, entrando aí na nossa 7ª reunião. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre a recuperação, tá? E o Se Liga, as atribuições da atividade. Nós temos um evento, que é o último evento do ano, que eu estarei recebendo alguns botões e eu vou passar para vocês como vai funcionar esse evento. Primeiro eu vou começar sobre o momento da recuperação e do Se Liga. Nós temos aí no calendário, ó, se vocês observarem no calendário, ela está agendada a partir do dia 17. Então, dia 15, as escolas já terão, assim, disponível aquele professor que já quiser ir atribuindo, então é o momento da recuperação, já vai estar liberado na página. A nossa recuperação e o momento do Se Liga. Pode ver que primeiro ele aparece como a recuperação, né, na semana do dia 16, a semana do dia 23, e depois nós temos aí a primeira semana de dezembro, que daí é somente o Se Liga. Então, nós já temos essa programação, ainda não está liberado para vocês no site, tá? Mas daqui a alguns dias a gente já tem em mãos. Esse é o momento assim. Terminou as atribuições que estão na planilha, o professor ele pode vir fazendo uma revisão de conteúdos, o professor ele pode estar trabalhando novos exercícios, aí vai de acordo assim, criando atividades, novas atividades, então tem essa liberação neste momento. Aqui fala um pouquinho sobre as atribuições que foram liberadas. Então, nós temos aí um novo processo para o professor atribuir atividade. O que vai mudar nisso? Então, no final, quando você vai dando passo a passo para estar atribuindo atividade, tá? No modo ao vivo, ao final desse processo, vai estar lá no modo ao vivo para o aluno. O professor ele pode escolher se ele quer acompanhar a aplicação no painel ao vivo, como vai aparecendo os resultados dos alunos lá, ou ele vai para o relatório. Então, isso é bom para aqueles professores de estudo orientado. Então, o professor da integral que está aqui comigo, ele pode fazer esse teste para verificar como vai ocorrer. Então, o que ele vai receber? Se ele for ali que ele vai diretamente no relatório da atividade atribuída, depois ele vai clicar, depois que ele for direto no relatório, ele clica no painel ao vivo e ele consegue ir acompanhando esse aluno, tá? Então, os professores que querem retomar isso em sala atividade, que ainda, né, nas atividades que ainda não foram feitas. Então, é uma funcionalidade bem legal para os professores de colégios integrais. E nós temos o nosso momento aí, que é da menção honrosa, que eu coloquei ontem em reunião, por isso eu agendei a nossa hoje. Ontem em reunião com a coordenação do desafio, então eles já me avisaram o quê? Foi avisado que está chegando botões para a escola, tá? Para todas as escolas, e esses botões é importante que tenha, assim, vamos falar um evento, algo realmente para valorizar o estudante, aquele estudante que se destacou nas atividades durante o ano letivo. Então, nós vamos ter este momento, tá? E o que pesa ali? Nós recebemos uma planilha e nessa planilha aparece o maior número de atividades realizadas pelo aluno, tá? Então ele vem ali na planilha, deixa eu apresentar a planilha para vocês. O maior número de atividade que foi realizada pelo aluno e além do maior número de atividades, maior número de acertos. Então nós temos a classificação que eu filtrei e deixei aqui para eu apresentar para vocês. Ó, aqui nós temos o maior índice de questões respondidas por estudantes e o maior índice de questões corretas. Aí nós temos uma classificação de todos os colégios. Então, o que eu peço para vocês? Eu vou encaminhar, chegando da sede, aí eu vou encaminhar para vocês os botões e um modelo de certificação. É preciso que vocês podem até aproveitar algum evento que ocorra na escola para essa entrega dos botões, tá? A entrega da certificação, mas é preciso a valorização do professor e a valorização do aluno,
tá? Que mais teve o maior número de atividades atribuídas, tanto o aluno quanto o professor, porque nós temos aquele professor que ele realmente ele se empenhou bastante, ele atribuiu as atividades o ano todo para o estudante, vários estudantes, o maior número de estudantes deram assim destaque nas atividades. Então esse é o momento para prestigiar tanto o professor quanto o aluno. O que que a escola, só um minutinho, Larissa, o que que a escola vai entregar? Eu vou mandar para vocês os bottoms, que está vindo de Curitiba, tá? Então, eu vou mandar 3 bottoms por escola. A escola vai fazer um filtro, usando aqui o nome dos alunos, ela vai filtrar os 3 primeiros, ela vai entregar o bottom para esses estudantes. Aí eu vou mandar um certificado. Aí a escola pode escolher alguns alunos para receber esse certificado, tá? Então eu coloquei ali como primeiro lugar, mas a escola pode fazer uma mudança, eu já vou apresentar o certificado e ela pode estar apresentando o certificado aos estudantes. Aqui nós temos a nível de classificação. O que a escola vai fazer? Ela vai procurar o nome dela aqui e vai ver quais são os seus primeiros estudantes, ó. Ela vai lá, ela vai filtrar, ela vai pegar qual é o estudante para ela estar entregando, então, vai ter um momento de entrega dos bottoms e vai ter um momento de entrega da certificação. Para o professor, eu estava pensando, mas eu achei interessante a gente deixar a livre escolha do gestor, sabe? O que o gestor vai fazer? Ele vai lá, ele vai filtrar pelo BI, gente, ele vai fazer um filtro usando o BI, e ele vai ver aquele professor que atribuiu o maior número de atividades e o maior número de acertos os alunos tiveram, tá? 90% de acertos, 80%, qual é o professor que fez isso? Aí o próprio gestor vai fazer esse filtro. Por que eu não vou fazer esse filtro aqui? Porque nós temos professores que às vezes entram em licença. E esse professor, muitas vezes, é o pedagogo que vai estar atribuindo atividade. Entendeu? Então, eu não posso correr esse risco da gente entregar uma certificação, uma menção honrosa ao professor que não atribuiu atividade e que não teve o maior número de acerto para o estudante. Por isso, a gente precisa do apoio, assim, do pedagogo, a gente precisa do apoio do gestor, porque o gestor conhece o seu professor e o pedagogo também. Ele acompanha, ele sabe a vida desse professor. Então, não adianta eu fazer o filtro pelo BI dos professores por escola e mandar para o gestor, olha, a certificação vai para esse professor. Por quê? Porque a ideia é a valorização do professor. Então, nessa valorização do professor, fica mais, assim, é mais viável o gestor fazer essa parte, né, dele verificar qual é o professor, então, e entregar esse certificado. A ideia, assim, do programa ontem foi falado que a gente precisa fazer um barulhinho, tá? Como foi o barulhinho da Olimpíada. Então, nós vamos precisar montar, assim, um pequeno evento. Só que a gente pode aproveitar esse evento. Então, não tem o momento da culminância lá das eletivas, Grazi, de vocês? Acho que é isso mesmo, né, Grazi? Vendo aqui meu computador. Tem a eletiva, vai ser em dezembro. Então, pode aproveitar esse evento. Então, os colégios todos, ele tem uma organização de um evento, então pode deixar separado um momento para fazer, assim, já para estar trabalhando esse momento do nosso evento do desafio, certo? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Larissa, você ia me perguntar algo e eu acabei aqui continuando aqui. Não, o que eu ia te perguntar, André, você já me respondeu, que era sobre os professores. Eu ia te perguntar se nessa relação que você ia mandar dos alunos também teria os professores. Mas daí você já respondeu que não. Eu pensei nisso, mas aí ficava a nosso critério. Mas aí eu falei, então, de repente, a gente faz esse filtro, eu consigo fazer pelo piano. Só que muitas vezes não tem como eu fazer esse filtro, por quê? Porque às vezes o professor está de licença, né, ficou de licença no período, o pedagogo atribuiu atividade, então esse que é o, assim, vamos falar, é o mais difícil para a gente, para filtrar, e o diretor, ele conhece o seu professor. Bom,
Aí, o que que eu resolvi fazer? Deixa eu voltar aqui para... Andréia, você vai mandar essa relação, Vou mandar tudo. Ah, tá. Tá tudo aqui, ó. Depois você abre um para a gente ver como que abre, como que aparece. Vou abrir aqui o roteirinho. O que que eu fiz? Eu montei um roteiro, gente, para facilitar. Ó, esse roteiro, assim, vai de acordo com a realidade da escola, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abrir para visualização. O que que eu estou abrindo aqui do ladinho? Peraí, um segundo. Ó, eu achei que iria facilitar, porque eu não consigo, assim, ficou em aberto para trazer esses estudantes para Jacarezinho, aí eu sei que complica um pouco nesse momento, então eu deixei essa data em aberto, tá? Aí eu vou mandar para vocês uma planilha, porque, assim, precisa acontecer. Tá, é um momento importante, como disse a nossa coordenação, é o momento mais importante do desafio, porque tem que ter um momento da valorização do aluno e do professor. Então, é um momento importantíssimo para a escola. Só que a escola consegue fazer a adaptação de acordo com a realidade de vocês, com o cronograma de vocês, a gente faz uma adaptação e aproveita algum evento que já ocorre na escola. Pode fazer um único evento? Pode, mas pode aproveitar um outro? Também. Eu preciso encaminhar as fotos, tudo, eu vou colocar a data. Mas, assim, eu preciso encaminhar a foto até dia 5, se eu não me engano, 5 de dezembro. Então, eu tenho que estar encaminhando as imagens. Aí, eu deixei tudo pronto nesse roteiro. Então, esse roteiro, ele pode ser adaptado a qualquer momento, de acordo com a necessidade da escola. Isso é uma ideia que eu achei, assim, que é mais viável mandar para vocês. Data fica livre, horário fica livre, o local é na escola, mas de repente está tendo algum evento, vocês querem, como eu disse, quer aproveitar o momento, né? Principalmente porque muitos eventos vocês chamam os familiares, também é interessante. Os participantes, quem são? São os estudantes premiados, os familiares, a direção, o professor da escola, que também vai ser premiado, e quem, dependendo do tamanho do evento, vai ter a imprensa local ali. Qual que é o objetivo? Então, o objetivo geral, gente, é promover o reconhecimento e a celebração, o esforço contínuo das conquistas acadêmicas do estudante e do professor também, tá? Então, assim, é o esforço e a dedicação do professor. Também, ao longo do ano letivo, então esse evento, ele busca valorizar a dedicação dos alunos e professores, evidenciando aí assiduidade, excelência na execução de todas as tarefas, né, no uso da plataforma. Sempre destacando, assim, publicamente, na frente dos alunos, dos demais colegas, o sucesso que ele alcançou, através do número de acertos dele, do compromisso que ele teve, o comprometimento que ele teve, assim, com o programa, tanto o aluno quanto o professor tem esse comprometimento, né, e o reconhecimento dele para realmente inspirar os colegas a vir participando, né, engajando aí os colegas e apresentando o resultado desse estudante. Aí eu montei o roteirinho aqui. Primeiro momento, nós vamos ter o momento das boas-vindas, aí vai ter a recepção do convidado, vai ter uma música ali para o ambiente, pode ter a projeção de fotos desses alunos. Vocês já têm momentos de foto que vocês foram me mandando, nada muito diferente. Tá, fotos dos alunos fazendo trabalhos, ou desse aluno em destaque que vocês tenham, do professor trabalhando em sala de aula. Aí tem uma abertura oficial, que pode ter um mestre de cerimônias ali, que pode ser o professor, pode ser, de repente, um próprio estudante, tá? Um pronunciamento do diretor, com a saudação ali às pessoas que estão presentes, parabenizando os estudantes, parabenizando o professor, um breve discurso sobre a importância do programa Desafio e o que esse aluno ele atingiu. Aí vai ter essa homenagem, né, homenagem aos professores e alunos. Qual vai ser o momento da apresentação, da homenagem? Pode ser organizado assim: uma apresentação de um vídeo, né, com fotos, depoimentos sobre a experiência e aprendizado, que vocês, muitas vezes já têm, que eu sei que durante o ano letivo eu fui pedindo isso. Então, não fica tão difícil juntar nesse momento.
Destaque de maior quantidade de atividades corretas dos estudantes, que é uma menção honrosa ao professor. O que eu pensei nessa menção honrosa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já deixei o certificado pronto, tá? Então, nós vamos ter um modelinho de certificado ali, primeiro vocês vão fazer uma cópia deste, tá? Fez a cópia desse certificado, eu só deixei liberado para cópia, tá, gente? Visualização e cópia para não ir fazendo aí por cima. O que você vai fazer? Vai substituir aqui o nome do professor, tá? Substitui, faz a impressão e esse é o certificado para o professor, ele já está pronto. O que vai precisar é só fazer uma cópia. Ele está nesse roteiro, ele está nesse material hoje. Entrega o certificado aos professores, valorizando o comprometimento desse professor no programa, tá? Voltamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, nós temos a entrega do certificado, que é essa, para o professor, vai chamar o professor individualmente, vai receber esse certificado, tira uma foto lá do professor recebendo o certificado. Depois nós temos a entrega dos certificados e os botões para os alunos. Como eu disse, eu vou mandar 3 por escola. Aí a escola vai fazer o filtro naquela planilha, a escola vem aqui na planilha, ó, ela vai filtrar pelo nome dela, ó, ela vem e filtra, aí ela vai ver quais são os alunos. Os 3 primeiros, ela entrega o bottom. Ela pode entregar o certificado para um único aluno? Pode. Se ela acha que ela deve valorizar os demais alunos, alguns outros, ela pode fazer um modelo de certificação partindo do que eu estou encaminhando e entregar para os demais alunos. Então, é um evento, assim, mais comemorativo mesmo, mas ele precisa acontecer. Tá bom? Até aí tá tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos embora? Posso continuar? Então, essa é a entrega dos botões para os alunos. Aí nós vamos ter um momento aí de fala dos professores, sobre a experiência desses estudantes, sobre o aprendizado deles como foram, né? Uma falinha, de repente, do aluno. Se o aluno for muito tímido, aí fica à disposição da escola. E depois nós temos o nosso momento do encerramento. Então, faz uma falinha aí o gestor de agradecimento aos professores, os alunos. Se tiver um evento grande no momento, o familiar e o convidado, se vocês forem pegar, essa confraternização, ela fica liberada. Por que eu deixei aqui a confraternização com o coffee break liberado? Porque geralmente nas escolas quando tem a escolha da eletiva, então tem esse momento de comemoração. E nas cívicos eu sei também que existe momento de comemoração, todas elas têm, né, gente? E se vocês, então pode ter esse momento de comemoração, tá? Com esse café diferenciado aí para os estudantes, que não são muitos que vão estar participando, são poucos, ou que vocês, de repente, vão emendar com outro evento, tá? O que a gente vê de necessário, de recurso? Aqui eu coloquei os recursos necessários se vocês forem montar assim, um evento só para a entrega dos botões, dos certificados, aí precisa montar, assim, o que vocês vão precisar no momento? Computador com internet, projetor, tela para apresentação dos slides e vídeos, microfone e o som, os certificados impressos, tanto para o professor quanto para o aluno, o modelo já está aqui, tá? E um cafezinho em um lanche diferente. As observações. É importante garantir um ambiente bem acolhedor, um ambiente festivo, para celebrar e valorizar a conquista desses estudantes e também, assim, o comprometimento do seu professor. A participação dos familiares e convidados especiais pode vir a enriquecer o evento, tá? Fazer fotos e vídeos do evento para registrar os melhores momentos e encaminhar aqui para mim, porque ele vai ser divulgado. Algumas imagens, tá? Vai ser divulgado na nossa rede social e eu preciso encaminhar para a nossa coordenação,
tá? Os vídeos, como eu encaminhei, todo mundo veio me mandando e eu fui encaminhando o material para a coordenação do Desafio Paraná, agora não é diferente. Então, estarei encaminhando. Aqui eu entrei como uma sugestão adicional, que eu acho que pode funcionar, de fazer, nesse momento, um mural de fotos, né? Um varalzão de fotos aí, exposição de fotos dos momentos de realização. Quem tem um biombo pode colar as fotos ali, aí vai da criatividade do que vocês já têm na escola. Aqui eu deixei o drive que eu deixei disponível aí. As fotos, eu vou deixar em aberto aqui, vocês vão inserindo as fotos aqui, só que marca o nome da escola, tá? Então, vamos inserindo as fotos aí do que está ocorrendo, vai inserindo fotos e vai me mandando os vídeos. Aqui, se vocês precisarem, nós temos a logo do Desafio Paraná, então eu compartilhei 2 logos do desafio, tá? E eu tenho também, aqui vai o modelo de certificação. Deixa eu ver se neste boletim tem. Ó, deixa eu compartilhar. Gente, o modelo de certificação. Então, tá aqui o roteiro, tá bom? Os alunos classificados, então é só filtrar. A menção honrosa do professor, que eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Que é essa daqui. E nós temos também a do estudante, que é o certificado do estudante. Deixa eu compartilhar o certificado do estudante. Aqui a gente substitui o nome. Se não quiser dar só para o primeiro lugar, pode trocar aqui, tirar esse primeiro lugar, e o município eu deixei como Jacarezinho, põe no município de vocês, tá? O índice de acerto de resposta deste aluno vai ser trocado. Então, esse é um modelinho de certificado, que também, como eu disse para vocês podem vir fazendo cópias desse modelo e entregar, assim, para os primeiros 6 estudantes, para um único estudante, entrega os botões, aí é toda a organização da escola. Pessoal, qual a dúvida? Vou voltar no nosso roteiro. Tudo certo? Certinho. Bom, então, esse material eu já deixo disponível, tá? Ele está dentro, então, do nosso boletim semanal, ó. Andréia, manda para a gente já no grupo esse aí, que agora está tão corrido para a gente estar procurando as coisas, meu amor. Ó, qualquer pessoa com link, estou liberando para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vê se está liberadinho aí, gente. Se eu liberei aí o roteiro para vocês. Deixa eu só copiar aqui também. Ó, formulário de presença do dia de hoje. Pessoal, eu acho que de repente no dia, vocês me mandam a data, eu vou colocar lá na planilha. Eu estava até montando essa planilha, na próxima semana, eu deixo essa planilha pronta para vocês conversarem, até o final da próxima semana. Pronta para vocês conversarem com o diretor da escola e ver que dia que poderá ser feito. Aí eu preciso de uma previsão, de uma data, de um horário que vai ser realizado na escola. Eu vou ver de acordo com a minha agenda aqui, tá? Então, talvez, vamos ver, dependendo o dia, o horário, eu consigo estar passando neste horário na escola. Por isso, eu preciso tudo na planilha, porque daí a gente pode estar saindo aqui, tanto eu quanto a coordenadora aqui, então a gente pode estar saindo daqui para dar uma olhadinha nesse evento, para realmente estar participando com vocês do evento, tá bom? Então, por isso eu preciso
Não estarei em todos, não tem como, né? Até porque a gente continua com a prova agora com o momento da Paraná Mais, mas em algumas escolas eu vou passar, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Foi liberado o formulário? Tá certinho aí? Estão conseguindo? Tudo certo? Então é isso. Ó, vou parar a nossa gravação. Eu agradeço, assim, a você.